só vai na igreja quando está na liderança? Olha só a pergunta que essa líder coloca para mim. Estou tendo uma dificuldade na minha região. 80% mais ou menos dos líderes que saem dos adolescentes saem da igreja também. A minha preocupação é se somos influência na vida deles. Como pode ser se o pastor me tira da liderança e eu não vou mais para a igreja? Como trabalhar com isso? Bom, é uma pergunta séria. Eu já observei isso em alguns lugares com algumas pessoas. Há muitos líderes que, quando acabam saindo da posição de liderança, acabam abandonando, né? Muitas vezes o ato de ir na igreja, trocam de congregação, ou ficam meio que de lado, ficam meio que escondido ali, não querem mais estar prontos para outros desafios e tudo mais. A pergunta foi enviada através do WhatsApp, né? Você sabe que todas as nossas perguntas são feitas com base todos os vídeos são feitos com base em perguntas de pessoas que nos visitam no canal, nas redes sociais. Se você tem alguma sugestão, alguma pergunta, pode mandar através das redes, através do comentário aqui do nosso vídeo. A gente com certeza vai estar aí, né, trazendo para você uma visão acerca dessas questões. E o nome da pessoa que mandou eu vou deixar em oculto, né? Eu vou deixar no anonimato o nome dessa pessoa. Vamos então para as nossas questões aqui relacionadas a essa pergunta que é tão, às vezes, difícil de responder, né? Por que a maioria dos líderes e adolescentes, quando saem dos seus cargos, acabam meio que saindo da igreja também? Bom, voltamos às questões básicas. Primeiro, quais os pré-requisitos para ser líder, né? O que se espera que alguém tenha para ser líder? E eu diria, primeiramente, um chamado. Precisa ser alguém que está, né, firme na palavra, alguém que é membro ativo da igreja, alguém que é de plena confiança do pastor, alguém que ora, alguém que se consagra, tudo isso aí. Então, esses pré-requisitos têm que ser vistos, e quando você escolhe alguém que não tem um desses pré-requisitos ou não tem alguns desses pré-requisitos, realmente você começa então a possibilitar, infelizmente, que ali esteja uma pessoa que não está preparada, e na hora de uma possível troca, uma possível mudança, a pessoa ela acaba então desanimando, acaba talvez ficando meio chateada e a coisa complica. O que é ser líder? Primeiro, ser líder é entender que você é chamado para ser uma referência, você é chamado para estar à frente de um processo. E você não é referência apenas durante um momento, você passa a ser uma referência sempre. Você passa a ser uma referência aonde você estiver, e mesmo depois de ter sido um líder, as pessoas sempre vão olhar, poxa, aquele foi meu líder, aquele trabalhou comigo, aquela pessoa ela me influenciou, ela me ensinou, ela cuidou de mim. E se eu olho para aquela pessoa hoje, eu vejo ela muitas vezes afastada, apática, sem motivação para buscar Deus, para orar, nós temos aí então, meus amados, um grande problema mesmo. Por que um grande problema? Porque essa pessoa ela pode, em vez de estar sendo uma referência positiva de cristão, ela pode estar mostrando exatamente um cristianismo de fachada, um cristianismo que é válido apenas enquanto essa pessoa tem uma posição de prestígio, uma posição de evidência. A hora que ela deixa de estar em evidência, a hora que ela deixa, segundo o olhar dela, de ser prestigiada, ela pula fora e acaba influenciando pessoas a fazerem o mesmo, né? Líderes que quando estão na liderança é uma bênção, quando sai, além de não participar mais, leva metade com eles. Outra questão importante, o que é chamado? O líder precisa ter um chamado. Você não pode ser um líder apenas porque surgiu a oportunidade. Você precisa ver o seu coração incendiar pela liderança. Essa é uma questão muito importante que eu trago para vocês. Ai, mas eu não vi o céu se abrir, um anjo em pessoa descer uma nuvem e dizer que eu tinha esse chamado. O que eu faço então? Eu digo para você o seguinte, isso não é com todo mundo que isso acontece, né? Mas normalmente você tem o seu coração ardendo quando você vê
aqui, né, os grupos apresentarem seus hinos, quando você vê uma história, quando você vê um vídeo que fala sobre aquela questão, o seu coração arde em chamas, você sente uma vontade muito grande de se doar cada vez mais. Então assim, o teu coração vai trazendo tanto, né, que você é levado a buscar na Bíblia passagens, você se imagina ensinando, falando, liderando, montando estratégias. Isso é chamado, meu amado irmão. Pode acontecer sim de Deus mandar alguém falar com você, alguém trazer uma mensagem para você e dizer, olha, você tem um chamado? Pode, Deus já me enviou para falar com muitas pessoas e dizer, Deus tem para você uma obra, você tem um chamado. E essas pessoas até hoje são pessoas abençoadas e pessoas que são tremendamente usadas por Deus. Mas é preciso deixar bem claro para você, meu amado. É preciso ter um chamado e é preciso dizer sim ao seu chamado. Depois, qual é a relação desse líder com o seu pastor? Você é alguém que dá problema para o pastor? É uma pergunta que a gente coloca para esses líderes que saem. Né? Você é alguém que o pastor tem até medo às vezes, né, de chegar perto e dizer alguma coisa que você é capaz de, né? Não, você não pode fazer isso, é o seu pastor, é a pessoa que Deus colocou para ser bênção na sua vida. De forma alguma você pode não ser leal ao seu pastor. O que é lealdade? É você abrir o seu coração e dizer, estou aqui, pastor, conte comigo, pastor, o que o senhor falar para mim está valendo, vou fazer o melhor que eu posso, mas dentro da sua direção, pastor. E você orar pelo seu pastor, você levar os seus adolescentes, os seus jovens, os seus liderados, você levar essas pessoas a orarem pelo pastor, você estar sempre exaltando a pessoa do pastor. Por quê? Porque ele é alguém que Deus colocou como referência na sua vida e na vida dos seus liderados. Então, quando é que a pessoa ela sai de uma liderança e ela imediatamente ela se afasta da igreja, ela não quer mais contato com o pastor, ela fica toda ressentida? Nas seguintes situações: quando ele não tem os pré-requisitos de uma liderança, quando ele não é um líder de fato, quando ele não tem um chamado, quando a relação dele com o pastor dele é uma relação não saudável, quando ele é desleal. Ou seja, meu amado irmão, se você conhece algum líder, ex-líder que vive isso, né? Vamos refletir, vamos orar por essa pessoa, vamos ajudá-lo a se encontrar e poder novamente abraçar a vida cristã de qualidade. E quem sabe, né? Surge aí um grande chamado, surge aí uma pessoa fiel, uma pessoa que, quem sabe lá na frente, né, possa estar preparado principalmente para ser um cristão verdadeiro. Bom, um grande abraço para você, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês.